Olá, Divinópolis! Olá, Centro-Oeste Mineiro! A partir de agora pela TV Candidez, vocês acompanham mais uma edição do programa Ante no Máximo, que conta sempre com os melhores convidados. E hoje estamos tendo a alegria de contar com a participação desse meu conterrâneo, vindo da cidade de Montes Claros. Eu que sou de Francisco Sá, bem próximo à cidade citada, o Everton Saulo Silveira. Seja muito bem-vindo. Olá, Ângelo, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui na região de vocês, aqui de Divinópolis, Nova Serrana. É um prazer enorme estar com vocês aqui compartilhando um pouco dessas informações. Meu nome é Everton Saulo, somos conterrâneos, de região, e sempre é muito bom vir a essa região para poder compartilhar um pouco de conhecimento e informações relevantes para vocês aplicarem na vida pessoal, profissional. Então, muito boa noite a todos. Para quem não teve a oportunidade de conhecê-lo, tanto no pessoal, tanto no profissional, você tem ministrado cursos em todo o Brasil, Everton? Isso. Hoje a gente realiza trabalho em vários estados do país, inclusive em outros países como Angola, Paraguai e Argentina. A gente também tem realizado vários trabalhos levando a programação neurolinguística para essa região toda, vários países. Então, aqui na região de Nova Serrana, estamos realizando agora semana um curso de vendas com PNL através do sindicato e do Sebrae. Já é a 15ª turma que a gente Sim de Nova, em Nova Serrana? Sim de Nova, Nova Serrana. Representa aí o setor calçadista? Exatamente, é uma região muito forte e é um prazer estar com vocês aqui. Que tipo de curso é mais contratado nos dias atuais? Hoje o setor comercial, cursos de vendas e marketing digital está em alta agora. Até porque nada acontece em uma empresa se a gente não tem uma venda. Então, quando se fala de empresa, o setor comercial é muito buscado, muito exigido. Então, a capacitação, técnicas atualizadas, hoje temos vendedores digitais e físicos e analógicos. É importante ter essa multifuncionalidade para a gente ter profissionais altamente capacitados. Como que está a nossa terrinha, Montes Claros, norte do estado? Montes Claros não está tão frio igual aqui, uma região quente, Então essa época do ano a gente ainda alivia um pouco do frio. Uma cidade com 430 mil habitantes, no norte de Minas, o segundo tráfego do Brasil em termos de rodoviários. Então, uma cidade muito próspera, graças a Deus, com uma boa administração pública lá nesse momento. Confesso que estou morrendo de saudade. A minha mãe até falou, tem que me levar lá o mais breve possível. Alô, Montes Claros, alô, norte de Minas, Francisco Sá, terra do alho, Exatamente. Você com certeza frequentou Francisco Sá. Muito. Eu trabalhei no Sebrae em Minas 8 anos como consultor de marketing e atendia 127 cidades no norte. Então, Francisco Sá era caminho assim, que a gente estava sempre ali fazendo um trabalho ou outro. Já foi considerada a terra do alho, não sei hoje, Mas já fazia muito calor. Vocês continuam. Muito quente. Verão lá é um calorão, o pessoal lá não tem blusa de frio, Então, a gente brinca, vem pra cá, tem que trazer uma blusa de frio que não existe lá. E Nova Serrana acolheu muita gente do norte do estado, que vieram em busca de uma qualidade de vida melhor. Então, um abraço aos conterrâneos. E o tema escolhido, vamos falar sobre relacionamento, Everton Saulo, que é gestor, consultor de negócios, Exatamente. Muita experiência nesse segmento? Perfeitamente. Além do trabalho na área empresarial, a gente tem um trabalho muito forte com a programação neurolinguística e a constelação familiar. Então, nós realizamos atendimentos de casais, de empresas, de pessoas, até mesmo filhos que têm algumas dificuldades. A gente tem esse trabalho com a programação neurolinguística e com a constelação familiar para atender diretamente esses problemas que a gente tem dentro de casa. Ô Everton, para quem não sabe, o que é constelação familiar? Vamos lá. A constelação familiar foi criada por um alemão chamado de Bert Helling. Ele, com 10 anos de idade, frequentou um seminário católico. Aos 17 anos de idade, ele então alistou-se ao exército. Na época de Hitler ainda, foi preso na Bélgica. Com 20 anos de idade, ele começa a fazer o curso de teologia e filosofia. Foi quando ele aprendeu muito essa ideia da fenomenologia, do empirismo, dos filósofos que trouxeram essa ideia de que fenômenos que acontecem em uma empresa, fenômenos que acontecem em uma família, até mesmo na sociedade, ela tem que ser validada como uma ciência. Com 26 anos de idade, ele se torna padre e foi enviado para a África do Sul para ali atender algumas tribos, e foi quando ele percebeu que as tribos carregam consigo origens, antepassados e histórias muito próximas da nossa realidade, e que quando ele foi observar na nossa sociedade, ele percebeu que
estão perdendo muito esse conhecimento dos antepassados. E aí então ele volta para a Alemanha, vai para a Califórnia, estuda análise transacional, dentre outras muitas ciências como a Virginia Satir da psicologia familiar, Gestalt terapia, terapia primal, e a partir desse estudo dele, ele cria então a constelação familiar, uma ciência a partir da observação de mais de 16 mil famílias, não falando de meia dúzia, não, são 16 mil famílias, que ele observou que essas famílias acontecem alguns fenômenos e eles se repetem em outras famílias e em outras gerações. E aí ele cria então 3 leis. A lei do pertencimento, que toda pessoa nascida naquela família tem o direito de pertencer. A lei da ordem de chegada, quem chegou primeiro tem que ser honrado, o filho tem que honrar o pai honrar o avô. Então essa ordem de chegada é a segunda lei. E a terceira lei é a lei do equilíbrio, do dar e tomar, dar e receber, que se vigora muito nas relações de sociedade, de amizade, relações de conjugais, né, colegas de trabalho, toda relação que tem igualdade, a gente aplica essa lei. E é um pouco dessa lei que eu quero falar hoje para você sobre essas dificuldades de relacionamento, de casal, o que a gente pode ter de ferramenta para auxiliá-los nesse aspecto. O atrito sempre existe nos relacionamentos, né? Infelizmente, né, Everton? Realmente, hoje a gente está vendo uma sociedade que os valores estão mudando, né? A gente percebe muitas pessoas foram criadas um pouco intolerantes à frustração. Qualquer dificuldade no relacionamento já não tolera muito, né? Não sabe ter aquela persistência, a comunicação ainda é muito falha entre os casais, a compreensão do outro. Não se falam mesmo, né? Não se fala. A PNL tem uma linha, que é a programação neurolinguística também, Ângelo, que fala o seguinte, que existem 3 tipos de pessoas na comunicação: visuais, auditivos e sinestésicos. Então aquele visual, aquela pessoa que chega, bate o olho e compra, que na hora de estudar bate o olho na folha e aprende. O auditivo precisa ler alto para ouvir a própria voz, para se concentrar e aprender. Quando vai comprar um produto, fala mais para mim para eu poder comprar, precisa ouvir. E o sinestésico, aquela pessoa que na hora de comprar precisa degustar, experimentar, e na hora de estudar precisa fazer atividade. Então esses 3 canais, eles se aplicam em várias áreas da vida. Então uma esposa que é visual, está namorando, casada com um marido que é auditivo, ele precisa ouvir dela um elogio, ele precisa ouvir dela algumas informações. E ela, por ser visual, ela quer mostrar apenas através de imagem que ama ela. Da mesma forma, ali tem uma esposa que é sinestésica e o marido é auditivo. Ele chega na cama, come bolacha, cai farelo, ele não está importando com o corpo, porque ele não é sinestésico. A esposa chega, senta na cama e, você de novo, colocando isso aqui na cama. E ele fala assim, mas que bobagem, é só um farelo. Que para ela é importante, para ele não. Então, esses canais sensoriais criam muitos conflitos quando você não conhece o próximo. Você não entende realmente o marido, a esposa ali, qual o perfil, qual o canal preferencial que ele ou ela tem para saber essa diferença. Agora você imagina na família. Ele vem de princípios, famílias, crenças, valores diferentes dela. Como que isso vai encaixar essa máquina com tantos turbilhões de atividades, de trabalho e filhos, e muitas vezes até atropelado, né? Como organizar isso a partir de hoje? Eu vejo também, muitas das vezes, os casais namoram anos e anos, e quando passam a conviver, aí vem os problemas aí mencionados, né? Os problemas mencionados. E tudo isso também, a falta de diálogo é um deles, né? O Everton. Exatamente. Hoje a gente observa muito assim, o casal, né, que começa a se relacionar. O primeiro ponto que é importante observar são as origens. Respeitar as origens um do outro. Às vezes a gente é muito comum ver, mas minha sogra é isso, minha sogra é aquilo. Quando você fala mal da sua sogra, vamos pegar uma mulher casada. Falam, né, Everton? E olha que falam, né? Tem até muitas piadinhas, né, em torno das sogras. E olha que impressionante. Pensa assim, o filho, ele foi gerado metade mãe, metade pai. Correto? Metade mãe, metade pai. Então, geneticamente, eu sou metade minha mãe, metade meu pai. Quando alguém fala mal da minha mãe ou do meu pai, na verdade estão falando mal de mim, da minha metade. Até os próprios pais, mas sua mãe fez isso, mas seu pai fez aquilo. Peraí, eu estou falando mal da esposa, da mãe dele, mas estou falando mal da metade do meu filho. Então falar que a mãe ela é isso, aquilo outro, estou falando mal que ele, por isso que o filho não consegue ouvir falando mal, a mãe falando mal do pai, isso dói dentro do filho, que na verdade está falando mal dele. Agora num casamento, num relacionamento, quando fala mal da sogra, sua mãe fica falando, ele sente, porque aquela metade está dentro dele, é como se estivesse falando mal dele, mexendo com a identidade dele. Isso tanto homem quanto a mulher. Tanto homem quanto a mulher.
E aí já começa uma série de problemas. Primeiro ponto, respeitar as origens. Se todos conseguissem respeitar, entender as origens, e entender que o seu marido, a sua esposa é metade pai, metade mãe, aí a coisa já começa a mudar o olhar. Dica importante, imprescindível, né? Para os casais que estão começando a entrar nessa questão dos atritos, né? Isso, e às vezes com brincadeirinhas, né? Falando mal, achando que está levando, mas só que no fundo, dói. Por mais que o marido ou a esposa leve na brincadeira, mas no fundo dói. Então, primeira regra do jogo, pararem de falar mal dos antepassados de cada um, para a relação fluir. Já que estamos falando de constelação de casais, como essa ciência pode colaborar para que tenhamos aí casais, relacionamentos mais saudáveis, o Everton? Perfeitamente, vamos lá. A ordem da hierarquia, né, da ordem de chegada, que é a segunda lei do Bert Helling, ele fala o seguinte: você tem que respeitar, honrar pai e mãe. Tem que honrar pai e mãe. O que é uma desonra? Até brigar, xingar o pai, isso daí a gente já sabe que é inadmissível. Mas uma coisa que as pessoas não sabem, Ângela, é o seguinte, que quando você está na posição de filho e você quer dar conselhos para o seu pai, conselhos para sua mãe, você está saindo da posição de filho e querendo ser avô, E o Bert Helling fala que essa saída de posição afeta a sua vida financeira, profissional e conjugal. Então, quando você quer dar conselhos para o pai e para a mãe, você está mudando a sua posição, essa desordem familiar afeta no seu relacionamento e muitas pessoas não sabem que isso é uma desonra. Porque a gente lê na Bíblia, né, falando lá, honra teu pai e sua mãe, eu acho que é só brigar, xingar meu pai, deixa eu não xingar, mas não é só isso. Porque se você nasceu depois dos seus pais, você não tem que querer voltar o jogo. Então, essa ordem da chegada é muito comum a gente observar. E o pai e a mãe também tem que ter essa orientação, parar de colocar o filho nos problemas dele. Eu não consigo comunicar bem com meu marido, vou pegar meu filho e vai lá e falar seu pai, vai lá e falar sua mãe. Isso é chamado de emaranhamento por triangulação. Quando você insere o filho num problema que não cabe a ele. E isso é muito pesado para o filho. Provavelmente esse filho, quando cresce e vai se relacionar, vai ter problemas de relacionamento. Porque foi triangulado. Entende que como o sistema ele é bem lindo? Porque primeiro vieram os avós, aí os pais vão honrar, aí vieram os filhos vão honrar os pais, aí vieram os netos. E essa honra, o que acontece na sociedade nossa, é que está acontecendo uma desordem. É filho querendo ser avô, é dar conselho para avó, é querendo orientar pai e mãe, achando que é maior que pai e mãe. E isso tudo tem causado muitos conflitos nos relacionamentos. Uma ordem é importante todos eles terem para não carregar consigo. A lei do pertencimento. Vamos supor que um casal teve um filho e o filho foi abortado mesmo ali 2 meses, um exemplo, né, de vida. Depois esse casal teve mais 2 filhos. É comum você chegar para a esposa e falar assim: quantos filhos você tem? E ela falar: eu tenho 2. É comum você observar isso. Ela excluir o feto, o filho que faleceu, como se não precisasse pertencer. Como não nasceu, não é contado como filho. Mas o Bert Helling percebeu que nas famílias onde o filho abortado foi excluído, existem netos e filhos que começam a ter comportamentos agressivos, comportamentos diferentes, comportamentos até mesmo problemas mentais, psicológicos, que uma vez que a mãe vem e começa a incluir esse filho, esses problemas cessam. Isso foi um fenômeno observado em mais de 16 mil famílias. Ele percebeu que quando você chegar para alguém: quantos filhos você tem, dona Maria? Tenho 3. Um faleceu no meu ventre, mais 2. Aí sim, existiu a inclusão e cessam os problemas. Não sabemos ainda a origem disso. Não tem explicação científica, matemática, física para isso. Por isso que durante muitos anos não foi chamado como ciência. Mas após a fenomenologia, pôde sim ser validada como uma ciência, mostrando que se isso é um fenômeno que acontece nas famílias, isso realmente é fato, é evidente, tem que ser uma ciência. E essa exclusão citada, isso vem da mãe? Vem da mãe e do pai. Ninguém pode excluir nenhum ser humano que foi nascido naquela geração. Sempre que for questionado, tem que considerar esse feto. Tem que considerar esse feto. Então, Também, né? Também. A exclusão dele ou de qualquer outro filho. Antigamente, o filho começou a mexer com drogas, está excluído. Não pode. Todo mundo tem o direito de pertencer. Até na própria empresa, né? Entrou ali na empresa, esse aqui não pertence mais. Não pode. Isso causa um desequilíbrio sistêmico e isso afeta a vida das pessoas. E outra coisa interessante, Ângelo, existem 3 tipos de exclusões: de pessoas, como eu falei agora, de comportamentos e de sentimentos.
Já viu aquela questão assim, a mulher começa a namorar com um cara e o cara é bonito, né? Às vezes ou então vice-versa, a mulher é bonita e ela fica com muitos ciúmes e pelas brigas ela começa então a reprimir esses ciúmes dele. Olha o que eu vou falar, vou reprimir. Então quando ela percebe que ele está com ciúmes, ela para de demonstrar ciúmes, ela segura esses ciúmes. Isso é um tipo de exclusão de sentimentos. Aí, todo lugar que ela vai, ela começa a atrair pessoas ciumentas. Aí, os próximos relacionamentos, todo mundo ciumento. As amigas dela têm ciúmes dela. No trabalho, as pessoas têm ciúmes dela. Por que tanta gente ciumenta está aproximando de mim? Porque você excluiu um sentimento. Mas quer dizer que eu tenho que ser ciumenta, tenho que quebrar tudo? Opa, aí vem uma questão. Chamada de criança ferida. Quando criança, uma criança com raiva, com ciúmes, ela esperneia, ela cai no chão, rola, ela tem um comportamento de criança. É muito comum você ver hoje adultos num relacionamento que quer espernear, que quer gritar, que quer xingar, que quer agir como uma criança. A gente fala que é uma criança ferida, ou seja, essa pessoa está mal resolvida lá na infância dela, tem uns que voltar lá e resolver isso está mal resolvido. Porque o ciúmes é uma coisa muito natural, só não vou espernear e brigar como criança, mas eu posso muito bem chegar para um relacionamento e conversar como adulto sobre, ó, eu fiquei com ciúmes em relação a isso não acho que a gente poderia negociar de forma que não acontecesse mais, mas como adulto. Então você vê que no relacionamento, quando tem comunicação, quando tem maturidade, as coisas fluem tranquilamente e as pessoas acham que o correto é excluir a raiva. Porque com raiva dele não posso expressar. Você não pode expressar como uma criança, mas expressar que você está com raiva, qual o problema de ter raiva? Não tem problema nenhum. Não pode querer brigar e bater e matar todo mundo, né? Mas a expressão de raiva que você exclui. Você está na rua, alguém te fecha brigando com você. Você está na academia, o pessoal brigando com você. Gente, por que eu estou atraindo tanta raiva? E a constelação familiar explica. Porque você excluiu essa raiva em algum momento da sua vida. O programa de hoje está sensacional, imperdível, com a participação do Everton Saulo Silveira, né? Gestor de negócios. Na última semana ministrou uma palestra, um curso, né? Para o setor calçadista. Parabéns à diretoria do Sindinov por ter contratado esse grande profissional. Quem participou disso? Os empresários? Sim, aqui a gente tem um grupo de empresários, né, calçadistas, indústrias que vem participando desses treinamentos. Inclusive, essa semana nós estamos aqui fazendo um curso de vendas com PNL aqui no Sindinova e durante o dia realizando consultoria nessas empresas. Inclusive, estaremos também em Divinópolis agora, dia 9, 10, 11 e 12. Estará aqui? Isso, aqui em Divinópolis. Agora em agosto, realizando um curso de vendas com PNL através da CDL de Divinópolis, em parceria com o Sebrae Minas. Que bom, parabéns. Pessoal, buscando conhecimento, né? Querem conhecer mais sobre estratégias de negócios, né? Como aumentar as vendas nesse período, o que foi mudado nesse mercado agora, a parte comercial, qual é a novidade que vem, qual é a tendência atual do mercado, que se você conseguir agora entrar nessa onda de mercado, você vai conseguir sobressair sua empresa. E tem muita gente que não está conseguindo se adaptar a esse novo sistema, né? A gente antecipou, Ângelo, 2018 começa uma tendência chamada de tendência da tecnologia. A gente teve em 2005 a tendência da construção civil, casas e lotes triplicando o valor. Depois de 2011 a 2018 a tendência do bem-estar, que você viu muitas empresas, inclusive multinível, ganhando muito dinheiro, trazendo maquiagem, perfumaria, você viu um grande boom nesse mercado. E 2018 começou uma tendência de mercado chamada de tecnologia, home care, o faça você mesmo, a economia colaborativa, o compartilhamento de escritório, chamado de coworking, e também o mundo digital. E nessa tendência agora da tecnologia, o que seria nos próximos 10 anos, a pandemia veio e antecipou e começou a treinar as pessoas para ficar dentro de casa comprando pela internet. Então tivemos um treinamento intensivo para o nosso cliente comprar pela internet. Olha que coisa. Meio que forçado, né? Forçado, pela situação, né? De momento. Pela situação, então antecipamos essa pandemia. Então nunca se viu tanta loja online, tanta empresa indo para o digital, só que as empresas foram um pouco meio atropeladas, não tiveram preparação para isso, não tiveram informações, não tiveram técnicas e conhecimento para entrar de maneira sadia. Então a gente observa o que? Cada um faz de uma forma diferente e vê o que um fazendo vai fazer, depois vê o outro já muda já, sem um planejamento. Exatamente isso que a gente leva nos nossos treinamentos. Planejamento digital e físico, né, para os nossos vendedores. Daqui a pouquinho a gente volta após o nosso intervalo comercial.
se trata da minha família, eu quero o melhor. Marque Supermercados, sempre junto com você. Agora ficou fácil parcelar a sua habilitação e o seu IPVA aqui na Autoescola Liderança. Com parcelamento facilitado em 18 vezes no boleto, você vai ter acesso a crédito fácil, rápido, sem comprovação de renda e o melhor, com a assinatura do contrato totalmente online. Com crédito facilitado, você pode parcelar IPVA e multas, habilitação completa em todas as categorias, aulas e exames e a renovação da sua CNH. Viu como é fácil? Garanta o seu parcelamento pelo nosso WhatsApp 3225-1522. Parcelamento da sua habilitação e do seu IPVA em 18 vezes no boleto é somente aqui, na Autoescola Liderança. Vem pra melhor! Quem cuida da sua casa ou da sua empresa enquanto você descansa ou viaja? Caia na Real. Em tempos modernos, você precisa de um amigo de verdade que ofereça segurança para seu patrimônio e principalmente para a sua família. JR Informática. Linha completa em segurança, alarmes, circuito fechado de TV, telefonia e portões eletrônicos. JR Informática. Tecnologia para você. A Semelk traz tecnologia avançada para a sua segurança. Uma estrutura organizacional com alto índice de informatização em todos os seus processos comerciais com prestações e serviços de segurança eletrônica. São mais de 30 colaboradores diretos. Monitoramento 24 horas com alarmes, câmeras. Teste diário do sistema com até 4 níveis de sistema de comunicação. Ronda monitorada. Controle e aviso. Supervisão monitorada, vistorias em todos os locais, manutenção periódica e permanente, rastreamento veicular. A melhor tecnologia em equipamentos de segurança, automação e controle de acesso. Atendendo o setor empresarial, industrial, rural e residencial. Semelk, 20 anos monitorando 24 horas. www.semelkns.com.br. Olá, eu sou a Gretchen Lemos, sou tricoterapeuta capilar especialista em calvície e hoje eu venho trazer uma dica para você, como manter sua saúde capilar em casa. Venho trazer para você a novidade do momento, a minha marca de cosméticos totalmente livre de petrolatos de parabenos, uma linha totalmente liberada pela Anvisa, atestando a qualidade dos nossos ativos. Então, eu quero te apresentar a linha Gretchen Lemos Cronograma Capilar e a linha New Therapy, uma linha completa para fortalecimento, crescimento e devolução da sua saúde capilar. Tudo isso em um único kit de produto. Para saber mais, siga-nos nas nossas redes sociais, aqui embaixo. Líder Injetados. Inovação e atendimento é o nosso negócio. Pioneira em EVA, microexpandido e PVC. Avenida José João Rodrigues, 250, Parque Dona Comecina Martins, Nova Serrana. Saiba mais em www.liderinjetados.com.br. Líder Injetados. Parafusos, ferramentas e ferragens. Rua Pará de Minas, 990 Centro. 37 3228 5500. Gente, de volta com o nosso programa aqui pela TV Candidez, Divinópolis e região nos prestigiando, nos proporcionando uma grande audiência. Muito feliz com a sua companhia, com essa audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço especial para a minha terrinha, né, querida, que é Nova Serrana, São Gonçalo, Carmo do Cajuru, Perdigão, Araújos, demais localidades que estão recebendo o sinal da TV Candidez. Recebam também o nosso abraço.
O Everton Saulo Silveira, hoje falando sobre relacionamento, né? Falando sobre constelação familiar. Os casais estão buscando resolver as suas questões, os seus atritos, buscando o especialista? Sim, hoje está muito em alta, né, essa parte da constelação familiar, Ângelo, porque a constelação familiar ela é uma ciência que traz muito um manual, muito uma evidência, ela traz uma explicação para os problemas que estamos vivendo no relacionamento. Existe uma explicação do porquê. Quando um casal chega para a gente para poder apresentar o problema, pela constelação a gente já sabe identificar exatamente onde está o problema. Quando a gente sabe a causa, então fica muito mais fácil eles irem lá e resolverem a causa do problema. Por que visão sistêmica, constelação familiar sistêmica? Porque quando tem um problema no casal, você não pode chegar a olhar somente a vida dos dois, você tem que olhar todo o sistema familiar, porque aí existem explicações do porquê que eles estão passando por aquilo. Então o olhar nosso, nós também fazemos formações em constelação familiar, formações em PNL, a gente sempre mostra, quando a gente forma um novo terapeuta, a gente mostra para eles isso, trazer a evidência, né? Trazer para uma visão mais macro, mais sistêmica. E na questão de relacionamento mesmo, é muito comum você ver isso, né? Hoje em dia, esses confrontos familiares, né? Muito comum as brigas familiares, está muito em evidência isso aí. E a questão é como resolver isso, né? Como a gente pode entender e resolver. A terceira lei da constelação familiar, a gente fala da lei do equilíbrio, do dar e tomar. Então, Bert Hellinger, ele entendeu a seguinte questão. No relacionamento conjugal, quando o marido ou a esposa dá demais para o outro, mais carinho, mais serviço, mais recurso financeiro, mais apoio, sabe? Quando um dá demais, existem 3 fatores que acontecem. Ou a esposa ou o marido é grato por aquele dar, pelo receber, ou existe uma briga, um confronto, ou existe uma traição, uma fuga. Um dos 3 acontece como fenômeno desse dar demais. Como é casal, o que acontece? É muito comum você ver assim, a mulher tem dinheiro, às vezes tem uma grande empresa, começa a namorar com um rapaz que ainda está fazendo a faculdade, não tem condições financeiras, ela pega ele na casa dele, leva para casa dela, ela paga a conta, ela paga a viagem, aí chega em casa dela, ele não quer fazer nada, quer que ela vá lá e faça alguma coisa. Então ela começa a sentir um sentimento de desequilíbrio. Eu estou dando demais e ele de menos. Ou seja, é mostrando que esse relacionamento não vai fluir, vai ter problema. Ele está recebendo demais, vai sentir inconscientemente uma dívida tão grande que ele não vai dar mais conta de permanecer no relacionamento e ele vai arrumar uma briga com ela. Então pare para observar. Tem pessoas que não acreditam na constelação familiar porque não parou para observar. Eu só quero que vocês observem as pessoas em sua volta. E tem acontecimentos muito típicos. Se a família está vivendo conflito financeiro, tem algum problema com a mãe ou com o pai de um dos dois. Para observar isso, é uma desonra. Se a família está vivendo problemas conjugais, no sentido de agressão, bater no outro, existe um desequilíbrio sistêmico também. Se está existindo traições e fugas e separações, existe uma violação a essa lei do equilíbrio. Alguém está dando demais e alguém está dando de menos. Bert Hellinger explica isso na seguinte questão. Quando você tem um amigo e você dá demais para ele, eu te dou um presente, você sente uma vontade inconsciente de me devolver o presente, é chamado de reciprocidade. Mas também se eu te faço alguma coisa ruim, inconsciente, existe uma pressão interna de você querer devolver esse ruim. Desde criança a gente é assim, existe essa pressão. Como adulto a gente ressignifica e fica tudo bem. Mas ele fala que essa intenção, essa pressão interna negativa, ela é comum no ser humano e tem que ser ouvida. Então, se você chegar num relacionamento e a mulher foi traída, a Bert Hellinger fala assim, então você precisa equilibrar. E ela, não dou conta de equilibrar, nossa, eu não sou capaz de fazer isso, meus valores, meus princípios não me permitem trair meu marido. E ele fala assim, não estou falando para você trair seu marido, estou falando para você equilibrar. Então, na Europa, né, na época, a forma que ela encontrou de equilíbrio, ela pegou o cartão de crédito do marido, foi no shopping e gastou 5.000 euros. Você está presente nas redes sociais, com certeza, né? Já vamos deixar aí o endereço, para que as pessoas possam acessar e conferir conteúdo relevante que você tem trabalhado nos últimos dias. Perfeito. Nosso Instagram é Everton Saulo Oficial, que é direto ao meu particular, e o Instagram da minha empresa é @Centro Brasileiro de PNL.